E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui no meu canal Heavy Metalmática, o canal de matemática mais metal da internet, dando continuidade ao nosso intensivão Enem 2019, hoje com a aula 3, porcentagem. Pessoal, porcentagem é um conteúdo presente em todas as edições do Enem, certo? A porcentagem que eu vou explicar hoje nesse vídeo é a parte básica de porcentagem, como se calcula uma porcentagem. Nos próximos vídeos, onde tem outro conteúdo do tipo probabilidade, onde usaremos porcentagem, eu vou já avançar um pouco mais, pois usaremos os conceitos básicos que aprenderemos hoje, certo? Nesse vídeo daqui. Então vamos começar com uma aula básica de porcentagem e com o passar do tempo vamos aumentar o nível. Eu vou deixar esse card aqui, que é uma playlist de porcentagem que eu tenho no meu canal, que eu ensino o passo a passo, certo? A introdução à porcentagem até problemas um pouquinho mais avançados, certo? Então confira lá esse card aqui. Então vamos lá começar essa aula, tá pessoal? Então primeiro analisar aquele símbolo porcento, o símbolo que fica do lado do número que é tantos por cento, 40%, tipo assim, 40%, 40%. Este símbolo está indicando que o 40 está sendo dividido por 100, é 40 por 100. 40% é 40 por 100. E que se eu for fazer a fração até ficar irredutível, né, no caso aqui eu estou simplificando essa fração, né, eu vou simplificar por 2 aqui, por 2 aqui, e dá 2 quintos. 2 quintos representa 40% na forma de fração irredutível, certo? Na forma decimal, o 40%, como é 40 dividido por 100, e a divisão é 0,40 ou 0,4. Então, este 0 à direita do 4 não vai importar muito, não vai fazer diferença. Então, se tiver 1, 0, 2, 3, 4, 5 ou 10 zeros depois, a direita não vai fazer diferença. O que faria diferença se o 0 estivesse aqui, ó, na frente do 4 e não depois do 4, certo? Então, aqui é 40%, aqui também é 40%. Então, a parte inicial de porcentagem é isso, é entender primeiro como é que ela funciona, como é que tu pode escrever ela. Este símbolo porcentagem, ele aparece nas calculadoras, mas sabemos que não podemos usar calculadora, né? Então, a gente usa o que representa aquele símbolo na parte numérica, no caso, porcentagem, 40 por 100, simplificando, 2 quintos. A parte decimal, 40%, 0,40 ou 0,4, ok? Bom, mas como calcula a porcentagem de algo? Tem que se saber isso, calcular a porcentagem de alguma coisa, de algum valor. Então vem comigo. Por exemplo, aqui, 40% de R$720. Quanto que é 40% de R$720? Se eu sei que 50% de R$720 é a metade de 720, 40% é quanto? Vamos pegar os conceitos de porcentagem e aplicar aqui. 40% de 720, tu pode escrever da seguinte maneira: 40 por 100 vezes 720, ok? 40 por 100 vezes 720. Então vamos fazer o que aqui? Eliminar o possível. Ó. Esse zero posso cortar com esse zero. Este zero com esse aqui, ficando 4 vezes 72. E 4 vezes 72 vai dar igual a 288. Então, 40% de 720 é 288. Certo? Vamos seguir. Calcular a porcentagem é isso. Bom, eu posso calcular 40% de 720 da outra maneira que eu mostrei. Eu sei que 40 por 100 é a mesma coisa que 2 quintos. Então, se tu fizer 2 quintos vezes 720, a única diferença que vai ter é que a fração vai ser irredutível, né? Então, o dobro de 720 é igual ao quê? É 1440. Dividido por 5 também vai me dar os mesmos R$288, né? Bom, tem uma outra maneira de se calcular 40% de 720, que é usando a parte decimal, que é a mesma coisa que 0,4 vezes 720. Então você vai fazer um cantinho aqui, ó, 720 vezes 0,4 é a mesmíssima coisa. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8 e 4 vezes 7, 28.
0 que multiplica os 3 dá 0, 0, 0. Passa o traço. Ó. Onde vai a vírgula? Só tem uma vírgula e uma casa aqui. R$ 288. Então, calcular a porcentagem é isso. É só pegar o valor em porcentagem ou dividir por 100 e multiplicar, né? Ou tu pode deixar na forma fracionária, multiplicar e dividir pelo denominador, ou ainda tem regra de 3, que já vimos esse em vídeos anteriores. Então, por isso que eu deixei esse card aqui para vocês conferirem depois, que também por regra de 3 eu posso fazer. Como é que eu faria por regra de 3, pessoal, né? Se 720 representa 100%, quanto representa 40%? E aí você faz aquela multiplicação cruzada, aquilo que tu sempre fez na regra de 3 simples, certo? Vamos seguir então. Bom, pessoal, agora, quando nós não temos a porcentagem e queremos saber o percentual de alguma coisa, de uma situação, problema. Antes, nós tínhamos um valor e queríamos saber 40% daquele valor. Nós tínhamos o valor em porcentagem e gostaríamos de saber o valor em reais daquela quantidade em dinheiro que representa o 40%. Agora, nós não temos a porcentagem e gostaríamos de descobrir a porcentagem. Então, vem comigo com um problema que eu vou colocar para vocês aqui. Um aluno acertou em um exame 12 das 15 questões apresentadas. Qual foi sua porcentagem de acerto? Nós queremos saber a porcentagem de acerto. Ele acertou 12 questões num total de 15. Podemos fazer de duas maneiras. Regra de 3 ou uma maneira mais curta. Vem comigo. Regra de 3 seria o quê? Se 15 questões representa 100%, 12 questões representa quanto? X. A outra maneira de fazer é da seguinte maneira. 12 questões de 15 questões. Quanto representa o percentual? 12 questões de 15. Com esta fração, o que eu posso fazer? Eu vou simplificar ela por 3 e por 3. Aqui eu tenho 4 no numerador e 5 no denominador. Até agora não cheguei a lugar nenhum. Eu tenho uma fração irredutível 4/5. Para descobrir a porcentagem, eu posso fazer o seguinte, transformar esse 5, ou seja, transformar essa fração com um denominador 100. E o numerador vai me dar a resposta. 5, para se transformar em 100, eu posso multiplicar por 20. O que eu fizer embaixo, eu faço em cima também. Então eu tenho 80 por 100, que isto aqui em porcentagem, 80 por 100, 80%. Então, esse aluno acertou 80% da prova, pois acertou 12 de 15. Com certeza mais que 50%, é muito próximo de gabaritar a prova. Mas não foi o que aconteceu. 80% representa os 12 acertos de 15. Se eu fizer em regra de 3, a mesma coisa, 15x, que é igual a 12 vezes 100, 1.200. Passarei o 15 dividindo, 1.200 dividido por 15. E se eu for fazer essa divisão, 1.200 por 15, vai dar o quê? 15 vezes 8, 120, baixa o zero, mais um zero aqui, 80%. Então, eu apresentei duas maneiras de se resolver esse problema, essa situação problema, de descobrir o percentual deste caso, certo? Então, vamos agora para o Enem. Enem 2018. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa de seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém, taxa do colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 mg. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas LDL em adultos. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais de 20% da taxa LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa LDL do paciente é alternativa A, ótima, B, próximo de ótima, C, limite, D, alta ou E, muito alta.
Então, pessoal, esta questão tem um texto grande, porém um cálculo bem básico e bem rápido de fazer. A pessoa fez os exames periódicos, o colesterol bom estava regular, mas o seu LDL, que é o colesterol ruim, estava alto, estava com 280 miligramas. Depois das recomendações médicas, feito o exame, o colesterol no primeiro mês diminuiu 25%, no segundo mês diminuiu 20%. Neste momento, após as duas reduções, o colesterol dele continua alto, baixo, ótimo, no limite, muito alto. A tabela que está aqui mostra os intervalos de valores onde se enquadra cada um deles. Então vem comigo calcular. Se o colesterol dele, antes das reduções, era 280 miligramas, e ele reduziu no primeiro mês 25%, significa que ele tem, após essa redução, 75% do colesterol que ele tinha. Então, vamos calcular. Você pode fazer o quê? 25% de 280, você descobre o quanto ele perdeu. Mais rápido ainda é calcular direto o quanto ele ficou, que é 75% do que ele tinha. Perdeu 25%, ficou com 75% de 280. Isto significa que tu pode fazer da seguinte maneira. Pode fazer 0,75 vezes 280, 0,75 vezes 280, calculamos rapidamente aqui, 5 vezes 0, 8 vezes 5, 40, vai 4, 5 vezes 2, 10, e 4, 14, 7 vezes 0, 7 vezes 8, 56, fica 5, 7 vezes 2, 14, e 5, 19, 0, 0, 10 vai 1, 11, 1, ó, vírgula aqui, aqui. Então, 75% de 280, 210, é o que ele tem após, é o que ele ficou após a redução de 25%. Só que o problema diz que ele teve mais uma redução de quê? De 20%. Se ele teve uma redução de 20%, então ele permaneceu com 80% de 210. Então, 80, vamos fazer diferente, por cento de 210. Então, pode, em vez de fazer 0,8, né, pode fazer assim também, ó. Vou cortar esse 0 com esse, vou cortar esse 0 com esse aqui. Ficou 8 vezes 21. 21 vezes 8, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16. Então, nesse momento, após as duas reduções, ele ficou com 168 miligramas DL de colesterol ruim. Esse colesterol, das alternativas que se enquadra, qual que vai ficar? Vamos ver a alternativa que ficou. Então, das alternativas, dado um problema, vamos analisar o quadro. Olha o quadro aqui. Ótima, menor do que 100. Próxima de ótima, de 100 a 120. No limite, de 130 a 159. Alta, de 160 a 189. 168 está entre 160 e 189. Então, o colesterol dele, no caso, a classificação desse paciente é alta. Alternativa D, certo? Então, é uma questão que tem muito texto, mas cálculos básicos de porcentagem, ok? Vamos para outra? Enem 2014. Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizados em algumas cidades brasileiras sobre o saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente sem tratamento para 4 bilhões de litros nos próximos meses. Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o percentual de esgoto tratado passará a ser ok. Pessoal, também é uma questão que tem muito texto e pouco cálculo, certo?
O que acontece? Deixou claro que somente 36% do esgoto é tratado e 8 bilhões de litros são lançados sem tratar nas águas. Se 36% é tratado, quantos por cento não é tratado? 64%. Que é a diferença de 100 por 36. Repito, 36% é tratado. 8 bilhões de litros não são tratados. E 8 bilhões de litros representam 64%, que é o que completa os 100. Dos 36 que é tratado, 64% não é tratado. Então veja bem comigo aqui, ó. Tem duas maneiras de fazer. Vou mostrar a primeira para vocês. E depois vocês analisem qual das duas é a melhor. Vem comigo. 64% não é tratado, pois 36% é tratado. Então, 64% é 64 por 100 do volume. 64% do volume é igual a 8 bilhões de litros. Vamos colocar 8 bi para representar bilhão. Para não botar muito zero aqui, tá? Porque seriam muitos zeros, tá? Então eu vou isolar e vou descobrir qual é o meu volume total, certo? Então, 64V, 100 vezes 8, 800 bi. O volume é 800 bi dividido por 64. E 800 dividido por 64 é 12,5 bi. Então eu tenho o volume total em litros, né? 12,5 bilhões de litros de esgoto no total. A campanha é o seguinte, tá? O que aconteceu aqui? Vamos de novo. 64% do volume total é igual a 8 bilhões. Então aqui eu achei o volume total. A campanha é que se reduza em 4 bilhões, ou seja, deste volume aqui eu vou tirar 4 bilhões, menos 4 bi, ficando 8,5 bi. Agora eu quero saber qual a porcentagem atual se, ao invés de mandar 8 bilhões de litros de esgoto nas águas sem tratar, se foi reduzido para 4. Então, o que eu vou fazer? O percentual que quer saber disto, que é 8,5 bi, pelo total, que é 12,5 bi. A divisão que eu mostrei em alguns minutos anteriores desse vídeo, que tu pode descobrir o percentual pegando a parte menor e dividindo pela parte total. Então essa divisão vai me dar 0,68. E 0,68 representa o que em porcentagem? Para eu passar para a porcentagem, isso aqui, ó, 0,68 é 68 centésimos. 68 centésimos é 68%. Então, o percentual de esgoto tratado passa a ser 68%, certo? É uma maneira de fazer, essa é a primeira maneira de fazer. Vou mostrar outra, que aí vocês vão escolher qual que é a melhor. Na verdade, eu tenho que mostrar para vocês mais de uma maneira de fazer, certo? Vem comigo, pessoal. 36% é tratado, ok? 64% não é tratado, que representa os 8 bilhões. 8 bi não tratado, né? Eu quero lançar, em vez de lançar 8 bilhões de esgoto não tratado nas águas, eu vou lançar 4. Se 8 bilhões representa 64%, 4, que é a metade, representa quantos por cento? Isto representa 64%. Metade disso representa o quê? 32%. Então, o que vai acontecer? Eu vou acrescentar 32%, que deu a metade, aqui no caso bem na metade, né? 4 bi
vai ser tratado agora e os outros 4 bi não vão ser tratados. Então, se eu já tenho um percentual de 36% que já foi tratado e daqueles 8 bilhões, metade será tratada e 8 bilhões é 64, 32% é a metade. Então é só somar aqui a 8, 68%. Então a partir daí o percentual será de 68%. Certo, pessoal? Eu espero ter ajudado com esse vídeo. E se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, além de compartilhar o link nas suas redes sociais. Bons estudos a todos e até a próxima!